Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia, em mais uma videoaula. E hoje, dando continuidade à região Centro-Oeste, nós vamos estar aí falando sobre... Vamos lá? A organização do espaço. Então, as características gerais atuais. Então, aqui nós vamos ter o Centro-Oeste, certo? Então, é a região do Brasil de ocupação mais recente. Então, das 5 regiões, segundo a regionalização oficial do Brasil, que é a regionalização do IBGE, as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o Centro-Oeste é a das 5 regiões a que tem a ocupação mais recente. Então, embora sua exploração tenha se iniciado lá no século XVII, certo? Lá com o período da mineração, depois veio a pecuária, mas foi durante o século XX que o povoamento se intensificou, tá certo? Então, vamos aí estar vendo um pouco aí da história da região Centro-Oeste. Então, nós vamos ter aqui o Centro-Oeste. Então, vamos ter aqui o Centro-Oeste, é a região menos populosa do Brasil. Então, segundo os dados, tá certo? Aqui do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016, a população estimada, tá certo? Na região Centro-Oeste era de 16.504.303 habitantes. Então, fazendo aí da região Centro-Oeste ser a região menos populosa, tá certo? De todo o Brasil. Então, a maior parte da população do Centro-Oeste, ela é caracterizada por ser uma população urbana. Então, a maior parte da população, tá certo, do Centro-Oeste é uma população urbana. O uso de tecnologias, então vamos ter aqui o uso de tecnologias na produção agropecuária do Centro-Oeste e o crescimento industrial, certo? Além da construção de Brasília, influenciaram a migração de milhares de pessoas para as cidades da região. Então, houve aí um grande fluxo migratório para as cidades da região, tá certo? Onde no campo as pessoas foram substituídas por máquinas. O crescente número de indústrias nas cidades aí das principais cidades do Centro-Oeste, atraindo cada vez mais pessoas, e também a construção de Brasília, então fez com que a consequência desses fatores fizeram com que a população do Centro-Oeste hoje se concentre nas cidades. Então, nós podemos observar aqui nesse mapa do Centro-Oeste, distribuição da população. Quanto mais escuro, maior a densidade demográfica. Então, nós vamos ter justamente aqui a maior densidade, vamos ter na concentração de pessoas nas capitais dos estados, como é o caso de Cuiabá, capital do Mato Grosso, certo? Essa região aqui de Campo Grande e algumas cidades ao seu redor, em seu entorno, Mato Grosso do Sul, e essa boa área aqui, essa grande área do estado de Goiás, certo? Do estado de Goiás, aqui com destaque para a capital, essa região da metropolitana de Goiânia, do Distrito Federal aqui, onde temos a capital do Brasil, onde vamos ter uma maior concentração de pessoas, ou seja, um maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, processo histórico de ocupação. Então, nós vamos ter aí. O interior do Brasil começou a ser explorado mais intensamente a partir do início do século XVII, certo? Por expedições pioneiras chamadas de entradas e bandeiras. Então, vamos entender aqui o que são as entradas e as bandeiras. As bandeiras nós já falamos em conteúdos anteriores, certo? Quando falamos na região sul, vimos lá os bandeirantes e vimos lá os jesuítas. Então, são essas pessoas aqui, os bandeiras. Então, vamos ver. As entradas, tá certo? Eram expedições organizadas pelo governo colonial, sobretudo para o reconhecimento e mapeamento do território. Então, eram pessoas contratadas pelo governo colonial, na época, onde essas pessoas tinham o principal objetivo de fazer o reconhecimento, de mapear a área por onde eles iam passando. Então, essas pessoas, essas expedições eram chamadas de
entradas, justamente entrar no interior. E nós tínhamos um outro grupo também chamado aqui as bandeiras ou bandeirantes. Então era organizado especialmente por colonos paulistas e visavam o aprisionamento de indígenas. Então eles iam, a partir do momento que eles iam adentrando dentro do território, com o objetivo de capturar indígenas, para capturar esses indígenas, para que esses indígenas fossem vendidos para o trabalho, para exercerem o trabalho escravo, certo? E também, além de aprisionar os indígenas, também eles exploravam pedras e metais preciosos, como diamante, ouro, tá certo? E outros tipos de produtos, de especiarias, drogas do sertão, que também tivesse algum valor comercial, eles pegavam esses produtos para estarem comercializando. Então, com a descoberta do ouro no atual estado de Minas Gerais, em 1693, milhares de pessoas se estabeleceram ao redor das áreas de mineração, ali no estado de Minas Gerais, que também se estendiam até as áreas atuais da região centro-oeste, certo? Então, com a decadência da atividade mineradora em Minas Gerais, por volta de 1750, parte da população que ocupava a porção central do território brasileiro passou a se dedicar à pecuária. Então, essas pessoas, certo? Como nós vamos observar aqui, então nós vamos ter aqui a expansão da mineração de Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, tá certo? Adentrando aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, no centro-oeste, o que vai acontecer? Quando justamente ao final aí da mineração do período aurífero, tá certo? Da mineração, atividade econômica da mineração no Brasil, então essas pessoas que trabalhavam na lida com o extrativismo mineral, aí a procura de pedras e metais preciosos, então eles começaram uma nova atividade, eles começaram a praticar aqui, como vocês podem ver na cor verde, começaram aqui a praticar a atividade da pecuária. Então, inicialmente, a pecuária na história do Brasil, ela adentra no sertão nordestino, depois vai ocupando cada vez mais no interior do Brasil, chegando na região centro-oeste, ou na região sudeste, e da região centro-oeste, chegando até a região centro-oeste, e também aqui na região sul. Certo? Então, com o fim da mineração, do ciclo da mineração, esses mineradores começam no centro-oeste, uma nova atividade econômica que até hoje é bastante forte no centro-oeste, que é a pecuária, tá certo? Bovina do corte, onde o gado é criado, justamente a produção aí desse gado é criado para o abate, para a comercialização da carne. Então, Bacia do Prata, projetos de colonização e construção de Brasília. Então, vamos estar vendo, inicialmente, Bacia do Prata, então, a região centro-oeste faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Historicamente, as relações com esses países se desenvolveram a partir do comércio realizado através do rio Paraguai, certo? Que o rio Paraguai também é um dos rios que formam a bacia do Rio do Prata, ou Del Plata, junto com o rio Uruguai e o rio Paraná. Então, esses rios formam justamente, como diz aqui, a bacia do Rio do Prata, ou bacia Del Plata. Área de significativo dinamismo econômico na América do Sul. No fim do século XIX e início do século XX, a circulação de mercadorias e pessoas na Bacia do Prata era controlada especialmente pela Argentina. Nesse contexto, o município brasileiro de Corumbá, tá certo? O município de Corumbá, no Mato Grosso, teve sua economia animada pelo comércio de produtos como a charque, ouro e a erva mate pelo rio Paraguai. Então, a cidade de Corumbá não possuía muita conexão com o restante do Brasil, certo? Ela fica lá na outra extremidade, nós vamos ver no mapa seguinte, ela fica na extremidade, no lado oposto da região do lado leste, da costa leste do Brasil, que no caso é a região nordeste, certo? Mas estava no circuito de comércio realizado, tá certo? Na América do Sul. Então, ela estava um pouco isolada do Brasil, mas era uma área de ligação, tá certo? Uma área de ligação justamente com esses países que formam aí a bacia do Rio do Prata, Argentina, Paraguai, tá certo? Como diz aqui, Uruguai. Então, aqui nós vamos ter a bacia do Prata, tá certo? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Cadê a caneta? Aqui, pronto. Então, nós vamos ter aqui esse território, aqui é o território brasileiro, tá certo? Território brasileiro. Aqui nós vamos ter a Bolívia, o Paraguai,
certo? Vamos ter aqui a Argentina e aqui embaixo o Uruguai. Justamente Corumbá fica aqui, Mato Grosso. Corumbá fica justamente aqui nessa área de fronteira com a Bolívia, certo? Então Corumbá justamente aqui, ó, na outra extremidade aqui da região Nordeste. Então aqui nós temos aí uma vista aérea do Porto Fluvial de Corumbá. Por que Porto Fluvial? Porque é um porto aqui das águas dos rios, aqui do rio, tá certo? Então aqui é uma imagem do porto já, esse porto que foi recentemente reformado, ampliado, tá certo? Para ter uma capacidade maior aí, tanto transporte de mercadorias como também de pessoas, ok? Então, outro fator importante de desenvolvimento aí na região também, outro meio de transporte, vai ser a ferrovia noroeste. Então, vamos ter aqui a importância política e econômica da Argentina trouxe desconforto ao Brasil. Quando argentinos e Uruguai começaram a expandir suas atividades de criação de gado em direção ao Pantanal. Então, o Estado brasileiro buscou, então, reorientar o fluxo econômico na região, construindo a ferrovia noroeste do Brasil. Então, justamente aí para o Brasil voltar nessa briga aí com os seus vizinhos aí na produção de carne. Então, essa ferrovia Noroeste Brasil que ligava justamente aqui, que ligava as cidades de Corumbá no Mato Grosso até a cidade de Bauru em São Paulo. Então, em 1914, essa ferrovia foi inaugurada e passou a ser importante para conectar as áreas do Centro-Oeste ao litoral do Oceano Atlântico, beneficiando o comércio entre Campo Grande, certo? Campo Grande, Corumbá, lembrando que Corumbá é um município de Campo Grande, é um município Mato Grosso, onde tem Campo Grande como a capital do estado do Mato Grosso, certo? Até o estado de São Paulo. Até o estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Bauru, estimulando o desenvolvimento da agropecuária na região centro-oeste. Então, por essa ferrovia, o centro-oeste, o que ele produzia, poderia estar transportando aí até São Paulo, de lá de São Paulo, Porto de Santos, e aí ir para destinos diversos, certo? Então, aqui nós podemos observar um mapa antigo aqui, até original, tá certo? Da estrada ferrovia noroeste do Brasil. Então, nós podemos ver aqui, ó, onde eu falei para vocês no mapa anterior, a Bolívia, tá certo? Aqui fica Corumbá. Corumbá aqui, ó. Corumbá, tá certo? Onde essa ferrovia tem início aqui. Deixa eu pegar o lápis amarelo. Então, essa ferrovia tem início aqui. Vem passando aí, cortando todo o estado do Mato Grosso, como vocês podem ver aí no sentido leste, oeste e leste. Adentra no estado de São Paulo, tá certo? Aqui em Mato Grosso. Adentra no estado de São Paulo até chegar aqui na cidade de Bauru, tá certo? Até aqui na cidade de Bauru. Daqui de Bauru para Santos já fica mais fácil o transporte, aí já fica bem mais perto do Porto de Santos. Pronto, então essa ferrovia, conhecida como a Ferrovia Noroeste do Brasil, justamente ajudou aí a escorrer a produção agropecuária do Centro-Oeste aí, trazendo do Centro-Oeste para a região aí mais importante do Brasil, que é a região Sudeste. O desbravamento do Oeste brasileiro. Então, com o interesse de povoar e desenvolver as áreas do interior do território brasileiro, o governo federal da época, certo? No caso Getúlio Vargas, vamos estar vendo aqui, adotou uma série de medidas que viabilizaram esse ousado objetivo. Então, na década de 1940, o governo federal financiou uma expedição chamada Expedição Roncador Xingu, que essa Expedição Roncador Xingu fazia parte do projeto maior, de um projeto chamado Marcha para o Oeste. Então, dentro desse projeto maior Marcha para o Oeste, uma das ações foi justamente essa expedição Roncador Xingu. Então, o que é que vai dizer aqui? Que tinha como propósito identificar as áreas ocupadas pelos indígenas e mapear a região central do Brasil. Pretendia-se ampliar as linhas de comunicação e abrir novos caminhos. Essa expedição foi uma das ações do projeto maior chamado, como eu já falei para vocês, Marcha para o Oeste, que tinha a intenção de construir cidades planejadas
intensificar a exploração de recursos naturais, onde? No centro-oeste brasileiro. Ou seja, controlar o povoamento e dominar o território, porque até então o território, entre aspas, um pouco aí isolado do restante do Brasil. Essa política foi muito importante para a região, mas uma das consequências foi a ocupação de territórios indígenas. Então, muitas das áreas indígenas foram invadidas, foram tomadas, e até hoje ainda nós temos sérios problemas de demarcação de terras indígenas aí nessa região, tá certo? Então, o que é que nós vamos ter aí nesse projeto? O que é que nós podemos falar? Que na década de 1940, o então presidente Getúlio Vargas determinou a criação do projeto Marcha para o Oeste, com o objetivo de incentivar a ocupação da porção central do Brasil. Então, entre os pioneiros desse movimento estiveram os irmãos Cláudio, Orlando e Leonardo Vilas Boas, então, que lideraram a expedição chamada Roncador Xingu. Então, os irmãos Vilas Boas chegaram a fazer um amplo reconhecimento do território do Mato Grosso. Com a abertura de diversas estradas e áreas de pouso, calcula-se que essa iniciativa tenha contribuído para a criação de mais de 40 municípios no estado. Então, parte dos objetivos aí foi conquistado pelo governo, que era mapear e abrir novos caminhos aí e construir cidades para o povoamento e dominar o território. Então, aí só com essa expedição dos irmãos Vilas Boas, o resultado foram o surgimento aí, a criação de mais de 40 municípios, ou seja, de 40 cidades. Então, outro fator aí também de atração populacional aí da região centro-oeste foi a construção da nova capital federal, Brasília. Então, nós vamos ter aqui a construção da nova capital do país, Brasília, em pleno centro-oeste. Foi uma das ações do governo de Juscelino Kubitschek, que nasceu em 1902 e faleceu em 1976, para incrementar o povoamento da região central do Brasil. Então, para aumentar ainda mais, incrementar a ocupação, o povoamento da região central do Brasil, ele vai construir a nova capital, certa capital administrativa do Brasil, aí no Distrito Federal, dentro do estado de Goiás, com a capital sendo Brasília. Então, a transferência da capital brasileira, que estava no Rio de Janeiro, então anteriormente de Brasília era no Rio de Janeiro, para o estado de Goiás, ocorrida em 1960, mais precisamente no dia 21 de abril de 1960. Então, faz parte de uma política de desenvolvimento que prezava pela expansão das fronteiras agrícolas, modernização e crescimento econômico do interior do Brasil. Então, nesse período, outros investimentos ocorreram no Brasil, como a construção de novas rodovias, ligando aí justamente a região centro-oeste a outras regiões do Brasil, ao norte, ao sudeste, ao nordeste, estradas, tá certo? Usinas hidrelétricas aí para fornecer justamente energia para as novas cidades, as cidades que iam crescendo, se expandindo, para as indústrias que iam chegando aí na região, certo? Como ele diz aqui, para fornecer energia para as novas cidades e possibilitar também a atividade industrial. Essa infraestrutura favoreceu a integração do centro-oeste às demais regiões do Brasil. Então, a partir de Brasília, se consolida aí justamente a ocupação, o povoamento da região centro-oeste e, consequentemente, ligando aí o centro-oeste ao Brasil, tá certo? Então, aqui nós vamos ter aí duas imagens. A primeira, a construção de Brasília, que começou em 1957 e foi até 1960 no governo de Juscelino Kubitschek, como vocês podem ver aqui ao lado, onde no dia 21 de abril de 1960, o presidente Juscelino Kubitschek inaugura a nova capital do Brasil, Brasília. Então, nessa primeira imagem aqui de 57 a 1960, a construção de Brasília. Então, aqui nós podemos ver a Catedral de Brasília, Catedral Nossa Senhora Aparecida. Ao fundo, a esplanada dos ministérios, ainda em construção. E aqui já no dia da inauguração. Então, atenção, tá certo? Quando nós falamos da construção de Brasília, nós não podemos esquecer aqui dessas pessoas que são chamadas, apelidadas, vamos dizer assim, de candangos. Então, quem foram os candangos? Então, os candangos foram os heróis
em sua maior parte, foram de nordestinos que deixaram o Nordeste e vieram para a construção de Brasília e que trabalharam aqui arduamente na construção de Brasília. Então, todos os trabalhadores que foram encarregados, incumbidos na construção de Brasília, essas pessoas, esses trabalhadores eram chamados de candangos, certo? Então, esses candangos, trabalhadores que muitos chegaram em Brasília em cima de carros, de caminhões pau de arara, certo? Deixaram a família, muitos deles deixaram a família, principalmente muitos deles nordestinos, e vieram sozinhos aqui justamente em busca de trabalho para ter uma melhor qualidade de vida. Então, chegando aqui, trabalhavam dia e noite, certo? A quantidade de horas trabalhadas aqui eram de 10, 12, 14 horas, certo? Moravam em alojamentos, em barracos, sem nenhuma infraestrutura, se alimentavam em áreas ao ar livre, tá certo? Então, era uma vida muito dura, muito difícil, que esses heróis conseguiram passar por tudo isso e construíram aí a nova capital do Brasil. Então, quando falamos de Brasília, não podemos esquecer dessas duas figuras aí mais importantes na nova capital do Brasil, que foi o seu idealizador, né, isso, o Juscelino Kubitschek, o Oscar Niemeyer, que foi aí junto do Lúcio. Então, o Lúcio Costa, então o Oscar Niemeyer, o arquiteto Lúcio Costa, certo? Que foram aí os idealizadores do projeto da construção, e também os candangos, que foram os operários que trabalharam aí levantando essa parte física aí, construindo todo o Distrito Federal, no caso a capital Brasília, certo? Então, a modernização recente. Nas décadas de 1970 e 1980, o Centro-Oeste registrou um período de intenso crescimento econômico e demográfico, recebendo elevados investimentos e estabelecimentos de importantes empresas agroindustriais. O intenso fluxo migratório para a região foi acelerado pelo processo de expansão da fronteira agrícola, que englobou as regiões Centro-Oeste e Norte. Então, nós já estudamos anteriormente, tá certo? Quando estudamos a região Norte, que nós vimos naquela região ali, na fronteira entre a região Centro-Oeste e o Norte, mais precisamente ali entre os estados do Acre e do Maranhão, justamente é onde se encontra a nova área, a nova fronteira agrícola do Brasil, chamada do Arco do Desmatamento. Justamente é toda essa região do Centro-Oeste que já foi ocupada pela agropecuária. Hoje essa área está sendo ampliada aqui, adentrando no território da região Norte. Nos últimos anos, o avanço da agropecuária tem provocado o aumento da participação do Centro-Oeste no PIB brasileiro. Então, a cada vez mais, a economia da região Centro-Oeste vem crescendo e vem ajudando ainda mais, aumentando aí o PIB, o percentual do Centro-Oeste no PIB brasileiro. Então, no entanto, o uso de grandes extensões de terra para a agropecuária, como nós podemos ver aqui, tem causado a perda da biodiversidade, o empobrecimento dos solos e a contaminação de diversos mananciais da região. Então, se por um lado é bom, o crescimento da economia vai crescendo, mas por outro lado, essa prática feita de forma sem maiores preocupações ambientais faz com que o meio ambiente vá sofrendo com isso, certo? Então, nós podemos ver aqui uma pecuária extensiva, toda essa grande quantidade de animais são criados soltos, sendo levados e transportados de uma região para outra aqui no Centro-Oeste, certo? Para a área de pasto, e justamente vocês podem ver toda essa área aqui, ó, já área bastante já sem a sua camada vegetal natural, tá certo? Então isso é comum na região Centro-Oeste. Infelizmente, cada vez mais aí vem acontecendo o desmatamento aí dessa região. Então, ó, espero que tenha ficado claro para vocês aí o conteúdo, que tenha gostado, tá certo? E aproveitando aí a oportunidade, quero deixar o recadinho da semana para vocês. Jovem, essa é sua única salvação, Jesus. Então, há pouco mais de 2000 anos atrás, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Que vocês possam seguir aí os passos de Jesus, para que vocês conheçam a verdade, e a verdade vos libertará,
tá certo? E que vocês consigam atingir os objetivos, consigam aí os objetivos de vocês na vida, e principalmente que nós consigamos o nosso maior objetivo, que é conquistar um espaço aí na morada eterna ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus nosso Deus poderoso, nosso Criador, tá bom? Então, ó, um cheiro no coração, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, fui!